Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai receber aqui o Valdo Gomes, que ele é diretor da NetSafe Corporation, e a gente vai falar sobre segurança online. Gente, eu já estava dizendo aqui para ele, falei, cara, eu não entendo nada disso. Aliás, quando eu vejo assim a notícia, vazaram tantos milhões de dados, só me dá aquele frio na barriga, eu dou uma giema. Tomara que não tenha sido meu, porque eu não tenho ideia do que fazer. Rose, você tem ideia do que fazer? Bom dia, Valdo. Bom dia, Valdo. Bom dia a todos. Não, ideia do que fazer eu não tenho, mas a gente pode pelo menos tentar entender. Foi por isso que nós convidamos o Valdo para falar conosco. Valdo, recentemente, algumas empresas, né, como a Magalu, o Mercado Livre, a Amazon, tiveram expostos aí mais de 1,7 bilhão de dados confidenciais expostos. O que é isso? Por que esses dados vazam? Como que é feita uma segurança para não vazar os nossos dados? O que de fato você tem de real nisso? Ou de seguro, na verdade? Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos. O que aconteceu nesse caso, a gente tem uma empresa, que é a AliExpress, que ela é um hub de comunicação entre os mercados de venda online e que envolveram aí mercados como Mercado Livre, Magalu, Correios, Shopee. Então, todos eles utilizam plataformas de comunicação e de trabalho, e dentro dessas plataformas estava a AliExpress, que teve um problema com o armazenamento de informação, e aí esses dados ficaram expostos. E o que a gente vê no dia a dia, né? Então, a gente acompanha bastante isso, já trabalhamos há 30 anos no mercado, mais de 30 anos no mercado provendo segurança da informação, e o que a gente consegue verificar, muitas empresas não tomam o devido cuidado com a informação e tratam essa informação como algo banal. Então, alguns segmentos, como, por exemplo, o mercado financeiro, é um mercado que a informação para ele é essencial, então ele trata muito bem desses dados, então ele tem ferramentas, ele tem equipes especializadas, ele investe bastante dinheiro para trazer segurança, ele sabe que isso é um patrimônio dele. Outras verticais ainda não entenderam isso, então às vezes você pega uma indústria, a pessoa está preocupada às vezes com a segurança física da fábrica, colocando cerca, muro, cachorro, vigilância. Só que hoje você tem a segurança digital de todo o ambiente. Então, como fazer com que as informações que estão circulando dentro do seu ambiente corporativo fiquem garantidas, que elas sejam sempre guardadas e manuseadas por quem de direito? E a gente vê muitas vezes situações onde eles não tomam as devidas precauções. No caso da AliExpress, o que foi identificado é que essa quantidade enorme de dados, que é bastante importante, não estava num ambiente minimamente seguro, não tinha criptografia do dado. Então, assim, se alguém pegasse esses dados, ele teria acesso àquela informação de uma maneira muito fácil. Agora, Valdo, vira e mexe, eu mesmo já tive meu cartão clonado. Às vezes você está assim na sua casa, de repente você recebe uma notificação: você acabou de comprar R$4.000 em compra. Você quase infarta, porque você não comprou nada, né? Você não tem esse dinheiro para poder pagar. E vê como que essas quadrilhas pegam esses dados nossos e acabam conseguindo comprar usando o nosso cartão. Tem diversas formas, né? Então, você tem desde uma forma onde ele consegue clonar uma máquina, então, e às vezes em algum estabelecimento onde você foi fazer a compra, aquela máquina estava com a segurança dela comprometida e ele conseguiu esses dados, até formas de simular algum tipo de comunicação que você acaba, sem perceber, inserindo os dados no local onde não seria o local seguro. E aí, de posse dessa informação, eles tentam fazer algum tipo de compra com o produto. Então, você tem
relatos de quadrilhas que atuam dentro dos estabelecimentos, tem quadrilhas que atuam dentro dos bancos, então, ou na empresa que manipula ali o cartão, eles conseguem naquele momento ter acesso àquela informação, mas o mais comum hoje são os ataques de phishing, onde você recebe um e-mail, um link através de um aplicativo de comunicação, clica naquele link para fazer alguma compra e coloca os dados ali do cartão, e nesse momento ele consegue coletar essa informação e tentar utilizar de maneira fraudulenta. O que a gente vê também é que os serviços financeiros atuam cada vez mais, de forma mais forte, para coibir isso. De que forma? Eles têm formas de verificar geograficamente onde você está fazendo a compra, se é uma compra no estabelecimento que você já fez algum tipo de compra, se o seu perfil de compra é daquele tipo de aquisição, e aí, se identificado algum tipo de fraude, muitas vezes eles barram essa comunicação, entram em contato para saber se está sendo realmente feita a compra por quem de direito, e aí a possibilidade de barrar antes de que o estrago seja feito. Mas são várias formas, viu, Rose? Infelizmente, eles têm muita imaginação para tentar burlar o sistema. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro de antena ligada, prestando atenção ali no aplicativo do celular. Eu sempre recomendo que as pessoas tenham os aplicativos nos seus dispositivos de comunicação e vejam as mensagens, acompanhem o dia a dia da sua vida financeira, para não ter nenhum tipo de susto lá na frente, né? Na hora que vem o extrato do cartão, tá tudo bagunçado, né? Essa é a melhor maneira, acompanhar ali online, porque eu também, meu cartão também, meus filhos também usam, toda vez que é feita uma compra, é comunicado para mim que aquela compra foi feita em tal estabelecimento, e aí uma vez eu peguei uma compra que estava sendo feita, aí o Bradesco, o cartão Bradesco, me ligou e falou: você está fazendo compra em Hong Kong? Falei: Hong Kong e Barão Geraldo, então, só se for, né? Porque aí eles já negaram. Então, a gente pode considerar que estamos um pouco mais seguros em relação aos cartões de créditos que adotam essas práticas de comunicar, de avisar, você considera isso mais seguro? Tenho certeza que sim. Todos os tipos de comunicação na área financeira, onde você tem ali informação em tempo real sobre o seu dia a dia financeiro, é muito mais simples de você acompanhar, né? Então, receber ali um SMS no momento da compra não é algo que te atrapalha, te alivia. Até se a gente for ao extremo de pandemia, você não tem que pegar um papelzinho de confirmação de um cartão de crédito, é menos um papel para carregar, né? Então, todas as formas que a gente tem de ficar mais atento ao dia a dia da nossa vida financeira facilita. Até mesmo as formas da gente criar perfis, não só baseado no que o banco entende, nos nossos perfis. Quando saiu a chave Pix, eu vejo isso como uma evolução gigantesca, uma facilidade ainda maior, menos dinheiro para carregar, mais facilidade de você transferir valores de um para o outro, mas também o risco de você ter alguém acessando o seu dinheiro e transferindo para outra pessoa de maneira muito rápida. Então, crie perfis. Olha, durante o dia eu não vou transferir mais do que X. À noite, raramente eu vou fazer uma transferência. Então, você tem como criar perfil para manter toda essa facilidade disponível, né? E fazer alteração caso necessário.
Quando a gente fala em ambiente de segurança dentro das empresas, né, então aí às vezes a pessoa pega e fala assim, poxa, eu preciso de uma segurança extrema, o que seria o mais seguro para ninguém nunca invadir o meu computador? Tira o computador da rede, né? Tira o cabo da rede e ninguém vai invadir seu computador. Não é isso que a gente precisa, né? Então a gente precisa entender qual é o momento de necessidade de segurança, o quanto a gente pode subir, quanto maior os níveis de segurança, menor a praticidade, né? Então você tem que detalhar bem para não tirar a produtividade da pessoa. Então, tem tanta segurança que a pessoa não consegue acessar nada. Não adianta, a pessoa precisa trabalhar, ela precisa executar certas tarefas. Então a gente tem que deixar isso bem acertado para todo mundo ter condições de trabalho. Agora, Valdo, nós tivemos com a pandemia, a gente já vinha numa toada do e-commerce, né? Muita gente comprando pelo computador. A pandemia acabou acelerando ainda mais essa forma de fazer negócio. E para o futuro, eu acho que é isso. Por exemplo, eu prefiro comprar a distância, né, pelo e-commerce, do que ter que pegar o carro, pagar estacionamento, gastar gasolina, fora que você compra. Eu compro livros, né? Muitos livros. Eu compro um livro hoje, amanhã já estão entregando. O que tem de risco nessas compras? Porque a gente ouve assim as pessoas, mas é perigoso, é arriscado você fazer compra. Eu sei que as empresas têm investido muito em segurança, contratando funcionários, tendo um departamento de TI só para que não haja invasão desses hackers. O que nós temos de segurança? É seguro fazer compra pela internet? Não tenha dúvida que é bastante seguro. Assim, vamos fazer um paralelo da vida real. A gente estava falando lá no começo que é complicado, e eu falei, tem muitas coisas que na vida real são muito parecidas com o dia a dia nosso. Então, por exemplo, fazer compra na 25 de março é seguro? Muita gente vai falar que não é. Por quê? Porque você pode comprar um produto falsificado, você pode ter algum bem roubado. A gente já viu filmagem de um carro passando, o cara abrindo o porta-mala e roubando a compra de dentro do porta-malas, né? Então, você tem muita insegurança em todos os ambientes. Indo para o ambiente virtual, o que a gente precisa pensar? Vamos pensar da mesma forma da vida real. Eu não vou fazer compra numa loja que eu não acho que aquele bairro é seguro, que aquela loja é segura, que aquele local é seguro. Eu vou procurar um local onde eu tenha mais segurança. Por isso existem os grandes centros de compra, os shopping centers e tudo mais, que eles trazem mais segurança para a população. As lojas que estão ali dentro daquele shopping center são lojas cadastradas, então traz mais segurança do que o produto que você vai comprar é um produto real, um produto que não é falsificado. Quando a gente vai para o ambiente virtual, a gente tem que procurar as lojas de referência. Então, geralmente, o que acontece? Às vezes um produto de grande popularidade aparece numa mídia social, em algum link, em alguma exposição, com um valor muito abaixo do que é o valor de mercado. E a pessoa pega e fala, nossa, eu vou comprar, aquele produto custava 10, aquele está 2, olha só que grande promoção. Não existe café de graça. E aí, se você vai ver ainda que esse link está te levando para um ambiente que você nunca frequentou, uma loja diferente, um nome diferente, uma loja, às vezes, que não está dentro do Brasil, uma loja de fora, é muito arriscado você acessar essa loja, colocar os seus dados nessa loja esperando o produto. Assim, no mínimo, o produto vai ser um produto falsificado, porque não é possível algo ter tanto desconto a ponto de ficar custando 10% do valor nominal dele. Então, o que eu recomendo, assim, o que ajudou bastante nesses últimos 2 anos, aí, com as mudanças que nós tivemos que executar, o ambiente tecnológico avançou de forma gigantesca. Então, muitas lojas foram para o e-commerce, muitas pessoas aceitaram o e-commerce e muitos softwares fizeram com que o e-commerce ficasse cada vez mais viável. Se a gente voltar 3 anos atrás, você não tinha, fora de grandes centros, entregas tão rápidas como acontecem hoje. Então, a logística dentro do país inteira se adequou para o momento que o e-commerce está vivendo
e aí traz esse tipo de visão, né, Rose? Você compra um livro hoje, amanhã ele já está dentro de casa, e que legal, embaladinho, bonitinho e super confortável de você receber. Os custos de entrega diminuíram bastante, porque às vezes antes você ia comprar um produto e o custo do transporte era quase o mesmo preço do produto, então acabava inviabilizando. Então isso tudo evoluiu. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado aonde compra. Então, você tem grandes hubs de vendas que são hiper confiáveis e que lhe dão a garantia não só do produto, quanto da transação. Então, quando você tem uma compra dentro de uma plataforma que já está estabelecida no mercado, que ela tem regras, que você faz ali o seu cadastro, você sabe ali o que você está comprando, eles cuidam de todo esse ambiente tecnológico que custa caro, que demanda bastante das equipes, mas conseguem garantir para você com que aquela transação vai ser executada de maneira correta, que você vai garantir, receber seu produto. Caso você não receba o seu produto, você tem um canal de comunicação para fazer uma reclamação e uma devolução. Então, existe aí um avanço tecnológico e um avanço comercial gigantesco que as pessoas estão entendendo hoje em dia e que agora cabe a gente a entrar nesses locais corretos, né? Então, o fato de você pegar, às vezes, uma loja que não tem muita popularidade, levanta uma bandeira aí, né? Eu tenho uma pergunta. Seguinte... A Rose já falou, ela iniciou aqui a entrevista lendo uma matéria acerca de dados vazados aí de empresas, Magalu, Mercado Livre. O que pode acontecer com isso? Eles podem fazer compras nesses lugares em nome dos clientes? Ou eles podem usar esses dados obtidos lá, por exemplo, para abrir contas laranjas, onde depois vão sequestrar a gente, mandar depositar lá? O que exatamente porque né, esses negócios de conta laranja é onde tem rolado do cara fazer rola aí com o Pix, né? O fato dele ter dados cadastrais que permitem, né, algum tipo de cadastramento, vamos dizer, praticamente legal, trazem esse risco. Então, imagina, vazaram dados com nome, CPF e endereço. Dificilmente você vai conseguir, dentro de um estabelecimento financeiro, abrir uma conta com esses dados, não sendo você a pessoa, e colocando o seu endereço como um endereço diferente. Então, se você tem o seu endereço estabelecido, e isso está tudo registrado dentro do seu banco, na hora que você vai abrir uma outra conta, eles vão conferir e vão ver que o endereço não bate, então necessita de mais coisas. O que a gente vê, o que é mais comum com esses dados, Zé? Eles fazem um trabalho de investigação em mídia social para dar os golpes o mais recente, aquele golpe no WhatsApp, onde a pessoa fala que trocou o número do telefone, você olha, tá lá a foto daquela pessoa, porque ele roubou numa mídia social, ele roubou aquela foto, e aí ele começa a pedir ali o dinheiro para A, B, C, e alguém transfere dinheiro para ele, acreditando que essa pessoa é a pessoa que ele está falando. Que é uma coisa, se a gente voltar lá atrás, como que eles faziam isso? Lembra? A ligação telefônica, né? Ligava no telefone, estou com seu filho, você vai me dar um dinheiro agora, e a pessoa entrava numa paranoia e ia no banco e fazia uma transferência. E um chorando, desesperado lá atrás, já fizeram isso comigo. Então, mas é uma maluquice assim, sem tamanho. Imagina o seguinte, se um filho seu manda uma mensagem para você de WhatsApp falando que precisa de dinheiro, por que ele não liga? Né? Então, eu ouço relatos de pessoas que caíram no golpe. Meu amigo me mandou uma mensagem de WhatsApp e eu passei um dinheiro para ele. Rapaz, então eu não sou tão amigo de ninguém, porque se alguém me mandar uma mensagem de WhatsApp pedindo dinheiro, eu vou ligar, e a gente vai conversar, e a gente vai entender, e beleza, a gente pode se ajudar, mas
nunca assim numa troca de mensagens, ainda mais, geralmente, quando você identifica, são pessoas íntimas, o vô com o neto, o marido com a esposa. Fala com a pessoa, acho que é a premissa número 1, né? Tenha certeza. Coincidentemente, a pessoa troca o número de telefone e resolve te mandar uma mensagem pedindo dinheiro. Que esquisito, né? Então a gente tem que ficar sempre cada vez mais atento. Tá certo. Pessoal, nós estamos entrevistando o Valdo Gomes, que ele é executivo da NetSafe Corporation, e nós estamos falando aqui sobre segurança nas redes. Agora, eu vou mudar um pouquinho de assunto, vamos ver se você vai conseguir nos ajudar. Eu vou falar um pouquinho de política agora e essa questão das fake news, essa coisa toda. Porque assim, o que nós temos hoje, e nós vimos nas últimas eleições dos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, uma rede muito forte de fake news, utilizando as redes sociais para poder fomentar essas notícias falaciosas. E está com um problemaço aí para essas empresas que são as responsáveis pelas redes sociais de controlar. Como que você vê essa questão? Você acha que nós vamos ter que conviver para o resto da nossa vida com esse mercado paralelo de notícias falsas? Ou é possível com que um Google da vida consiga, de fato, um Facebook, criar segurança, eu não sei como que eu vou chamar isso, ou instrumentos para poder detectar uma notícia falsa e tirar? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma fala do presidente da República que foi retirada das redes sociais por conta dele ter associado a vacina do coronavírus ao fato de que pessoas estariam sendo infectadas pela AIDS. Então, depois a gente vai falar disso mais para frente, mas como que você vê nessa questão de tecnologia? Olha, em questão de tecnologia, hoje com inteligência artificial e machine learning, o que é inteligência artificial? É uma forma que as máquinas conseguem, são programas, né? Sempre uma máquina ela trabalha em cima de um programa, então é uma forma do programa aprender com algum tipo de tarefa no dia a dia e cada vez mais ele tem informação e aperfeiçoar o resultado lá na ponta. Então, com ferramentas de inteligência artificial e machine learning, é possível e já é viável e já é executado vários tipos de filtros dentro das mídias sociais. Então, vide qualquer tipo de assunto relacionado à violência, à violência contra criança, à pornografia. Dificilmente você encontra conteúdos sendo compartilhados em mídia social que tenham esse tipo de contexto. Por quê? Porque as ferramentas, não existe uma pessoa que fica olhando todo o post e bloqueando ou liberando isso. Isso é feito através de algoritmos de máquina. Então, essas mídias são poderosíssimas, eles têm computadores e têm sistemas de gerenciamento extremos e eles têm condições de fazer isso. Então, o que a gente vê hoje na mídia social, e às vezes até assusta um pouco, você faz uma pesquisa no Google de algum produto, e depois esse produto começa a aparecer em todos os lugares onde você navega. O que significa isso? A mídia está vendo que você tem uma tendência para aquele tipo de informação e traz isso a todo momento, justamente para tentar fazer com que os patrocinadores vendam o produto. Então, eles têm ferramentas super poderosas, eles precisam colocar essas ferramentas em prática. O que acaba esbarrando que eu acredito que é onde está ali o maior problema, é a tal da liberdade de expressão, né? Até onde que é a liberdade de expressão e até onde é uma expressão que não é politicamente correta e que deve ser banida. Então, acredito que o grande pulo do gato vai ser em ter esse acerto, esse tuning, essa delimitação. Para que a mídia não fique algo também super, hiper, ultra limitado. Imagino, e deveria ser algo mais voltado da consciência da pessoa, que dependendo do tipo de posição que ela ocupa, ela tem que ter muito mais filtros, porque uma coisa é você falar com a família, outra coisa é você falar com uma nação ou com um tipo de setor. E aí a pessoa precisa ter todos os filtros necessários para o cargo que ela ocupa. Então, se esse daí vai ser o papel da mídia social,
pode ser que seja nessa linha. Então, a mídia social, eu acredito que ela dificilmente deixará a nossa vida. Pode ser que a gente acostume e utilize ela de maneira um pouco melhor, porque tem muita gente que hoje é super dependente de mídia social e outros que odeiam completamente, e eu acho que os extremos são péssimos, né? A mídia social, toda a tecnologia ajuda demais o dia a dia da gente, mas a gente precisa conviver com ele de maneira saudável, né? E eu entendo que esses grandes provedores de mídia têm ferramentas suficientes para fazer essas análises e tirar, antes que isso seja espalhado, tirar informações falsas que elas são tão prejudiciais quanto algo relacionado à pornografia, à violência, a outros tipos de assunto que são banidos da rede, e corretamente banidos da rede, né? A questão, concordo, o pulo do gato é não praticar censura. A diferença, aonde que está isso de você não deixar um conteúdo sem que isso signifique a prática de censura, que é uma excrescência também, né, Valdo? E num país democrático a gente não pode permitir que isso aconteça. Valdo, fala um assunto agora. Se eu não sei nada de segurança digital, imagina o que eu sei da tal de Bitcoin. O que é isso? O que é essa moeda aí virtual que está arrastando milhões, muita gente sendo enganado, muita gente ganhando muito dinheiro? Conta pra gente um pouquinho disso, assim, de um jeito mais, como se você estivesse falando do jardim da infância. Nossa. Bitcoin. O Bitcoin, ele é o resultado de uma fórmula matemática e ele é único, tá? Então, vamos pensar em riqueza. Por que o ouro vale? Por que o diamante vale o que vale? Porque eles são muito difíceis de você encontrar, eles são raros, né? O ouro é um minério, mas tem pouco, então ele vale, né? Então, pela escassez que ele acaba tendo um valor comercial, e isso vem desde lá de trás. O Bitcoin é um minério digital. Então, para você conseguir executar uma fórmula matemática que resulte em um resultado único, que é o que eles chamam de Bitcoin, o processo eles chamam até de mineração. Então, os computadores eles ficam trabalhando dias e dias até ele conseguir chegar naquele resultado. Esse resultado é único, ele não consegue ser copiado, que é algo muito singular no mundo digital, né? Porque, como assim, né? Uma fórmula com resultado único e eu não consigo digitalmente fazer. Não consegue. Ele ganha uma característica que ele é único. E aí eles atribuíram a isso um tipo de valor. E começaram a ver que era possível transacionar este resultado entre pessoas associado a um valor físico, que na outra ponta ou ele vira dinheiro ou ele não vira. Se a gente for ver economia, como é que um país emite moeda? É baseado em cima do que ele tem de poder econômico, do PIB, das riquezas. E eles conseguiram fazer com que essa transação fosse algo que pudesse ser compartilhada mundialmente, e que a pessoa identifica lá do outro lado que ele tem aquele Bitcoin e ele consegue trocar por algum dinheiro local. E isso se popularizou e agora ganhou um corpo absurdo. Então, pegar e falar que um Bitcoin hoje vale, acho que mais de $60 mil, é uma coisa maluca. 5, 6 anos atrás, acho que com $10 você comprava Bitcoin, e hoje está nessa situação. E aí ganha um foco e uma informação tão diferenciada que aí aparecem os especuladores, que é onde começam os golpes, né, Zezé? Então aí a pessoa pega e fala, eu vou aqui transacionar o seu Bitcoin, você compra comigo, eu faço aqui a minha transação e te dou um extrato. Só que, na verdade, você não precisa disso, né? A partir do momento que você tem
uma moeda que ela é mundial, ela não é de uma nação, não tem um banco central atrelado. Esse também é a grande discussão entre os bancos, né? Isso é válido, não é válido, porque quem é que dá o lastro para essa moeda? Mas independente disso, a partir do momento que você tem uma transação que é feita no ambiente de computadores mundial, para que você precisa de uma terceira, quarta pessoa sendo ali o executor? E você não tem um conjunto de políticas para te garantir. Por isso que se a pessoa pega e fala, eu peguei aqui a minha carteira de Bitcoin com um fulano e ele sumiu, você vai reclamar com quem? Com ninguém, porque ele não está sujeito a regras de bancos centrais nacionais, ele não está sujeito a nada. Então é muito mais fácil você estudar o assunto e você mesmo fazer a transação do que pegar e se associar a alguém que você não vai ter uma garantia. E qual que é o risco? Por exemplo, quando você tem uma identificação dessa transação do Bitcoin, você guarda isso com você. Imagina o seguinte, sabe aqueles dispositivos de armazenamento, um pendrive? Você guarda aquela informação num dispositivo, que pode ser no seu HD do seu computador, pode ser no pendrive, pode ser no seu celular, em algum lugar. Isso fica lá. Se você perde o seu computador, não existe um local que você vai lá e faz um login, senha e backup e restore. Não, tá ali naquele lugar. Então, é bastante arriscado você ter esse tipo de dado hoje tão valioso, né? 60 mil dólares. Imagina você ter 60 mil dólares dentro de um pendrive e o seu filho pega o pendrive e formata o pendrive para guardar foto. Acabou, foi embora. Então a gente tem relatos de pessoas, famosas ou não, que tinham informações de Bitcoin em dispositivos locais e perderam esse dispositivo. E aí esses Bitcoins que eram dessa pessoa... Acabou. Fica sem dono, acabou. Porque o Bitcoin, ele não vai ficar, por exemplo, o dinheiro que você tem num banco. O banco guarda uma informação que o CPF responsável daquela conta tem o dinheiro, ponto. Aí o CPF responsável daquela conta morreu. O que acontece? Tem um inventário, o banco continua existindo, aí vai aparecer, olha, aqui está o herdeiro, está aqui certinho, ele pode acessar. Tá. Quem controla isso no Bitcoin? Ninguém. Então, como é que você vai chegar para quem e vai falar para ele, eu sou o dono desse Bitcoin? Como que você prova? Você só prova tendo a informação guardada em algum lugar. Então, a gente tem relatos famosos de pessoas que morreram e que tinham carteiras de Bitcoin, que geralmente são carteiras criptografadas, então é dificílimo de conseguir burlar a criptografia. O valor está lá e ninguém consegue pegar. E sumiu. Não tem como você atribuir aquele Bitcoin a uma transação de uma pessoa. Ela fica com ela e acabou. Quantas pessoas, assim, tem uma estimativa de quantas pessoas no mundo hoje estão ligadas a essa história de Bitcoin? É muita gente. Eu não tenho um número assim, muita gente. O que aconteceu, qual é o grande glamour da moeda digital? A facilidade da transação. Então, no Brasil, a gente tem um avanço muito grande no setor. Eu vendo por dinheiro, assim, eu quero resgatar meus bitcoins. Para quem que eu vendo? Então, você tem uma bolsa de valores como a bolsa, né? Então, você transaciona como se fosse uma ação. Então, uma fração do Bitcoin custa X na sua moeda, Y na moeda da outra pessoa, e eles transacionam isso. E o que acontece, né? Qual que é o glamour da criptomoeda? É que você consegue transferir essas moedas, ou esses valores, ou essa propriedade, independente do local onde você está, e sem passar por fiscalizações, né? Então, o que falam hoje em dia é que a grande utilização da criptomoeda em diversos locais do mundo está associada a dinheiro vindo de ordens não ilícitas, né? Onde a pessoa não consegue justificar o porquê tinha aquele dinheiro.
E aí, assim, né, você tem como ter Bitcoin de maneira super lícita, tudo transparente, tudo bonitinho, você vai lá, compra, tem moedas associadas a Bitcoin, você compra frações dela, faz a sua declaração de imposto de renda, tá tudo bonitinho. Só que é uma moeda que ela oscila de maneira absurda, então é uma moeda que ela trabalha 24 horas por dia. Então, não é o período comercial da Bolsa de Valores que o minério de ferro subiu ou desceu. Não, você pode chegar um dia valendo 40 mil dólares, no outro dia valendo 30 mil, e depois vai a 60 mil. E aí? Um dia você pode ser pobre, no outro dia você pode ser milionário, ou o contrário, né? Exatamente. E aí segue a tendência de todo o mercado especulativo, né? Então, só que de uma maneira muito mais forte. Então, é muito mais difícil alguém especular em cima de uma commodity, em cima de uma ação de uma empresa, porque existem outros conceitos atrelados a ela, enquanto a criptomoeda vão desde um tweet de algum famoso, a gente viu vários casos do Elon Musk na Tesla falando, vou aceitar Bitcoin nas transações dos meus carros. A moeda disparou 20%, 30%, 40%. Ah, não vou mais aceitar, a moeda cai 50%. Por quê, né? Então, é um mercado, o mercado de ação é especulativo, mas o mercado de ação de criptomoeda é especulativo ao extremo. Totalmente desregulamentado, né? Totalmente desregulamentado. Você tem Bitcoin? Ah, eu não. Nessa parte eu sou mais antiquado. Conservador. Vou dizer conservador. Porque eu tenho amigos meus que têm Bitcoin e são felizes, e tem um dia que estão tristes e tem dia que eles estão super, hiper, ultra felizes. Mas eu ainda não... Eu tenho filhos, então eu tenho outras prioridades. As coisas lastreadas, né? Não é verdade? Então, o que na parte do Bitcoin ajudou demais? Então, aquela transação para gerar aquela fórmula matemática, ela é única. A partir do momento que você tem uma transação que ela é única, a gente pode associar isso a uma autenticação de transação. Então, tudo aquilo que a gente precisa, às vezes, fazer num cartório de autenticidade de um negócio, de um tipo de documento e tal, eu posso utilizar a mesma base matemática, obviamente com muito menos complexidade, porque eu não preciso do que resulta do Bitcoin, e posso fazer com que mundialmente esse documento seja válido. Por quê? Porque ele foi feito em tal lugar, com tal pessoa, naquele momento, e não tenho como copiar. Então, toda essa forma de transacionar pode ajudar muito mais para frente para a gente ter menos processos burocráticos e muito mais confiança em algum documento, em alguma informação que a gente recebe, como autoria conhecida e regulamentada. Mas vamos esperar esse dia chegar, né? Ainda porque por enquanto dá medo. Bom, Valdo, eu quero te agradecer muito pela entrevista. Foi bastante legal. E você sabe que eu pensei, vou sair tensa dessa entrevista. Eu saí mais tranquila, assim, porque esses passos que você sugeriu, sabe, de acompanhar, mandou SMS, olha, isso daí eu faço. Então, eu me sinto melhor. Obrigada, viu, Valdo? Rose, Zezé, estou à disposição. Obrigada. O que vocês precisarem aí para a gente falar de tecnologia, eu estou aqui à disposição. Sou vizinho de vocês, estou aqui em Vinhedo, então a gente está tudo junto. Da RMC. Legal. Tá bom? Um abração para você, viu? E tenha uma boa semana. Obrigado para vocês também.